Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Venho trazer aqui uma reflexão muito importante sobre o coletivo do Divino Feminino de Chamas Gêmeas. Vocês sabem que eu tenho falado sobre como as coisas acontecem, como textos, como temas vão sendo intuídos, como textos caem na minha mão, sobre situações que também têm a ver com o meu próprio processo. E eu definitivamente tinha me colocado como meta não fazer mais nenhum vídeo sobre chamas gêmeas, justamente por estar nessa energia meio putz, revolts, né? Como a nossa querida Claudinha Vilas Boas falava sempre. E essa era a minha determinação, né? Vocês sabem que eu comentei aí num outro vídeo que eu fui fazer compra no sacolão e de repente torci meu pé, caí, torci o pé, fiquei vários dias aí com o pezinho inchado, agora deu uma refrescadinha, o pé tá melhor, mas fiquei refletindo bastante sobre o que caminho eu tô tomando, que não é o certo. Refleti bastante sobre a questão de chamas gêmeas, mas mantive um pouco a minha postura e a minha determinação de deixar isso pra lá. É tão doído, é uma dinâmica, uma relação tão sofrida que de verdade eu decidi deixar pra lá. E aí de repente apareceu aqui, né? Como se diz na minha timeline aqui do YouTube, 2 vídeos que foram, na verdade tá só o áudio, né? Praticamente 2 horas de áudio de um canal chamado Missão 144K, falando sobre a missão das 144 mil almas envolvidas na dinâmica de chamas gêmeas que tem um compromisso com a transição planetária, com o despertar espiritual da humanidade. E ouvindo, e ela disse um áudio importante, urgente, de Mestre Jesus ao coletivo feminino de chamas gêmeas, a toda a contraparte do feminino. Eu senti, eu não sou muito de ouvir, né? Mas até pela falta de tempo, 2 horas de áudio em 2 vídeos, e ela faz um paralelo, uma compreensão sobre a parábola das noivas virgens, e também trazida por Jesus. Ela vai falando do simbolismo que existe em todas as parábolas, e que parábolas muitas vezes não foram trazidas para serem entendidas naquele momento, mas como uma forma de orientação para o futuro. E ela coloca na interpretação dela que de verdade seria isso. Eu acho que ela não falou o nome dela. Deixa eu ver uma coisa. Tem o nome dela, se ela não coloca o nome dela, puxa vida, né? E ok, tem mais, bom, não tem problema. Então
é uma pessoa que também está um divino feminino envolvido também na dinâmica de chamas gêmeas, e ela frisa o tempo todo que essa mensagem também é para ela, né? Ela vai fazendo a explicação de várias questões, talvez uma explanação completamente diferente da que eu já tivesse ouvido, e por isso eu resolvi gravar esse vídeo totalmente espontâneo sobre as reflexões desses dois vídeos ou desses áudios que eu ouvi nesse canal, né? Essas 2 horas de áudio. E dizendo, ela faz a interpretação do símbolo do Yin, do Yang, uma representação das chamas gêmeas, a representação dessa completude, dessa busca de completude, e a parte negra como a parte material, ou melhor, a parte espiritual, e que tem uma bolinha no meio, né, branca, e a parte branca como a representação material, com a bolinha preta ali no meio também. Então, a representação de que o divino masculino está no mundo espiritual como o divino feminino está no mundo material. A interconexão que há entre essas duas energias para que haja manifestação de tudo no nosso mundo, né? E ela diz da função do divino feminino, vou me ater um pouco a isso, no sentido do suporte, do manter a chama acesa. Ela fala no início da dinâmica, aquela conexão louca que traz, posso dizer para mim, aquela loucura, aquela até uma obsessão em seguir esse caminho. Você não entende, você não sabe que você está numa dinâmica de chamas gêmeas, é aquela conexão fortíssima, inexplicável. Você sente que tem uma conexão, eu que tive conexão com chamas gêmeas, ou melhor, com almas gêmeas, né? Sei do quão forte é a conexão, mas obviamente nada se compara à conexão de chama gêmea, nada. E você vive aquilo, é uma chama que te consome, literalmente, a chama, nesse amor louco, nessa coisa doida que é essa dinâmica, e que tem um que é corredor e o outro que é o perseguidor, né? Uma chama corredora, uma chama perseguidora, e um que busca o relacionamento, o outro que foge, porque inconscientemente sabe que vai ter que se olhar, aquela coisa que eu já fui falando em vários vídeos sobre chamas gêmeas, em textos que caíam à minha mão, e eu fui só comentando, né? Mas essa é a dinâmica, o objetivo, a cura das feridas emocionais, o quanto a gente é obrigado a se olhar, porque não tem como fugir dessa conexão. E quanto mais as coisas vão demorando, né, e o quanto vão caindo informações de que talvez não há necessidade do encontro aqui no plano terreno, que a coisa é só no plano espiritual, e você vai se enchendo dessas informações sem saber de verdade se eu tô para cá, se eu tô para lá. A conexão verdadeira com a orientação interior muitas vezes falta, porque você está muito no ego curando as suas feridas, né? Então você vai se atendo às informações que vão chegando de outras pessoas que por alguma razão estão mais conectadas nesse momento, né? A vida vai trazendo todos os desafios que vão te colocando nessa sombra emocional, e você tem que ir se virando. Você tem que ir se virando, e você tem que ir se virando para ir curando tudo isso, entendendo a dinâmica, né? Buscando informação além daquilo que, no meu caso, que eu já sabia, mas não com tantos detalhes, né? E jamais imaginei que eu fosse viver isso, jamais. Jamais, jamais, jamais.
e que a guerra espiritual que nós não estamos vendo efetivamente está muito acirrada e que provavelmente muitas informações que vêm desencontradas para nós vêm no sentido de nos tirar do caminho, tirar dessa missão, e que o divino masculino que a gente pensa não está fazendo nada, a pessoa não está fazendo nada, não está se curando, não está procurando, não está fazendo nada, a pessoa está parada, a pessoa não quer, o livre-arbítrio mostra que a pessoa não quer fazer nada. E ela fala, né, da contraparte masculina como se fosse um boneco, que na verdade eu colocaria como um personagem que não está ainda vivenciando a sua plenitude como alma. E ela coloca, se o divino feminino é tão evoluído, tem tanta facilidade com o mundo espiritual e vocês são uma única alma, como é que o masculino não seria? Ele pode não estar expressando aqui na dimensão terrena, na terceira dimensão, porque está levando essa contraparte espiritualizada, ou manifestando, levando não, manifestando essa parte mais espiritualizada lá no mundo espiritual. E ele está lutando contra todos os dragões, contra todas as forças contrárias que tentam impedir que essa missão das chamas gêmeas aconteça, deixando para o divino feminino, de alguma forma, uma única missão, que é manter a conexão e manter a chama acesa. Ao longo desse caminho de extremo sofrimento, estou falando que eu não quero chorar em vídeo, você vai se decepcionando, você tenta não criar expectativas, mas a conexão permanece. E você tenta não criar expectativas que, infelizmente, é humanamente impossível. Quando você vê um passo, você se alegra. Quando você vê, são 3 para trás, você se desilude. E no meu caso, eu resolvi, de fato, abandonar. Quando caiu esses 2 áudios na minha mão. Segundo a informação de Jesus para o coletivo feminino de chamas gêmeas, a única tarefa, talvez, que nós não podemos abrir mão é a de manter a chama acesa. E para quem está nesse caminho de dor, de sofrimento, é a única coisa que a gente quer, apagar a chama. Eu, na minha mente, tô louca, isso aí não existe, ela fala tudo isso, né? Isso não existe, isso é coisa da minha cabeça, isso é fantasia, imagina, isso é uma relação normal que não deu certo e pronto, vamos desconectar e pronto, acabou, vai demorar um tempo, mas vai passar. E não passa, e não passa, e não passa. A conexão continua e você sente aquela chama no seu cardíaco que arde intensamente nesse amor. E você fica, meu Deus do céu, até quando isso? Até quando a gente vai sentir isso? E de verdade você quer desistir? Como eu desisti por um pequeno período. Já tentei desistir em outras situações, mas talvez não com tanto empenho como agora. De verdade. Mas aguardando uma única atitude que pudesse mostrar ainda alguma conexão do outro lado. Mas ela vai dizendo, através dessa mensagem de Jesus, que
o divino masculino está nos defendendo de todo tipo de ataques que possa escapar do plano espiritual para o plano terreno, né, da dimensão espiritual para a terceira dimensão, e que é um trabalho que nós não estamos vendo e que nós estamos acreditando que o divino masculino não está fazendo nada. Pá, pá, pá. E que o divino masculino é o que está lá, não é esse aqui. E que em algum momento, que esse seria o trabalho das chamas gêmeas, a partir do momento que a contraparte feminina mantenha essa conexão, mantenha essa chama acesa, não tente matar a conexão. A partir dessa conexão, em algum momento, o coletivo, na terceira dimensão, vai haver um acoplamento entre masculino e feminino, entre a contraparte masculina com a contraparte feminina, divino masculino com divino feminino, e que esta é a mensagem. Ai, meu Deus! Do céu na terra. Que através desse acoplamento desses 144 mil seres que têm esse compromisso, que eu diria, palavras minhas agora, a quinta dimensão estaria ancorada, ou pelo menos a massa crítica para que o ancoramento continue. Apesar de tudo, na minha compreensão, como aqui na 3D, o objetivo de encontrarmos a nossa chama gêmea é a cura das feridas emocionais. Eu ainda acredito que o divino masculino tem que ter atitude, tem que se desafiar a sair do medo, a sair da zona de conforto, para estar fazendo a sua parte na terceira dimensão. Ainda acredito nisso porque essa é a função principal na terceira dimensão. Na quinta dimensão, ok. Acredito que possa estar fazendo, segundo ela, segundo a mensagem de Jesus, o divino masculino é a energia yang, e é ele que tem o poder de lutar batalhas, travar batalhas no mundo espiritual. O divino feminino tem o compromisso de manter a chama acesa para que ele não perca a conexão. Por que Jesus trouxe essa mensagem urgente e tão importante para o coletivo divino feminino de chamas gêmeas? Porque esta posição, que no meu caso eu também assumi por um período, sem conseguir muito, mas vamos lá, estava tentando. Isso é algo que preocupa, porque o entendimento equivocado da missão faz com que a gente entre nesse movimento de desisto, não quero mais saber, quando no fervor da batalha espiritual, o divino masculino precisa da conexão com a chama, com o divino feminino.
Eu entendo que tem muita gente que não vai entender nada do que eu tô falando, mas outras pessoas vão entender sim. É uma loucura, que eu jamais imaginei. No momento em que eu queria estar quietinha, vivendo uma paz, uma plenitude. Em alguns momentos eu vivo sim, na maior parte do tempo eu vivo, mas nesse lado é aquela guerra constante comigo mesma, no sentido de sair da conexão. Como assim, né? Aí quando vem uma mensagem dessa, eu falo, meu, como é que eu faço uma coisa dessa? Como é que eu não entendo a mensagem? Eu que estou falando para tanta gente sobre tudo isso. Eu que fui sendo treinada pela espiritualidade a tanta coisa, deixando o ego falar. E compreendi o virar o pezinho, que era. Saindo fora do caminho, né? Caminho, escolhendo um caminho que dói, porque quando você vira o pé, você vai pisar, dói. E não é esse o caminho, ok. Eu vou refletir muito sobre tudo isso. E me veio que eu deveria fazer essas considerações sem texto, sem nada, simplesmente falando do fundo do meu coração aquilo que vinha, assim como ela também falou de forma espontânea, ah, me inserindo nesse puxão de orelha que Jesus veio dar no coletivo feminino de Chama Gêmeas, certo? Compartilhando com vocês, ficando com a minha emoção aqui, porque tô bem emocionada, né? Que a espiritualidade sempre fala comigo, sempre fala de um jeito ou de outro. Se por alguma razão minha conexão fica falha, justamente por eu estar no ego, pelo sofrimento, vem por outra via. É isso. Eu agradeço demais, Mestre Jesus, Sananda, se preocupar. Obviamente, ele que coordena também todo esse processo. Ele que tem sua chama gêmea, Maria Madalena, também tem, óbvio, toda a propriedade para falar sobre tudo isso. É isso. Vou ficar aqui com as minhas reflexões, as minhas considerações comigo mesma. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.